Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente, estamos no livro segundo da obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Este livro segundo tem 11 capítulos. Estamos no capítulo 5, que são considerações de Kardec sobre a pluralidade das existências, que é o conteúdo do capítulo 4, pluralidade das existências. Nesse capítulo, nós temos uma única questão, um único item, que é o 222. Já estamos aqui já na quinta parte do capítulo 5, já que é um único item, todo ele trata das considerações de Kardec sobre a pluralidade das existências, e vamos então dar continuidade, nós que já estamos aqui, já na quarta folha. Ai, Cristina, onde é que está? Eu peguei agora, quero começar daqui. Então, nós vamos ver que lá pela página 6, nós vamos ter 6 questões que Kardec faz. Ok? Já passamos por isso. Vamos ver 2 páginas à frente, outras questões que Kardec vai fazer. Esse é o nosso tema de hoje. Então, começa em acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente, ok? Então, vamos lá. Continua, então, Kardec a nos dizer assim. Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, ele fez aqui considerações, se a alma... as teorias, não é? Se há uma pré-existência da alma antes do nascimento, se a alma é criada no momento do nascimento, e ele nos leva a considerar através da razão, da lente da razão, que seria mais razoável, a teoria mais razoável. Então ele vai dizer, acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. E as dificuldades advêm dessa, vamos dizer assim, pluralidade de teorias sobre o momento da alma e mesmo, vamos dizer assim, o seu destino após a encarnação, havendo esse destino. Tudo, então, Kardec é muito didático no sentido de não impor um conhecimento sem que nós avaliemos o bom senso da informação. A nossa razão precisa estar aderindo à ideia. Não podemos aderir a uma ideia inconsistente, em que a nossa razão diz, é absurdo isso. Não é? Então, vejamos lá. Ele vai falar agora sobre questões relacionadas ao futuro da alma. E aqui ele vai nos trazer 5 questões, onde ele também formula as questões para que reflitamos, mas não as responde, não é? Primeiro, se a nossa existência atual, e apenas ela, é que deve decidir da nossa sorte futura, então, se vamos ser benditos ou amaldiçoados em nosso destino, se vamos para o céu, para o inferno, e só temos uma única existência para decidir isso dentro da doutrina católica, né? Nós sabemos isso. Então, se a nossa existência atual, e apenas ela, é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão, na vida futura,
as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito? Segunda questão. O homem, ser humano que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Muitas vezes as lutas da subsistência exigem isto, não é? Terceiro, o homem que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Afinal, ele não tinha elementos suficientes para o seu discernimento, não é? Quarta questão. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens, mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Ah, mas tem a internet. Não em 1857, ok? E mesmo não. Em 2024, nós achamos que o acesso à internet, é tranquilo. Não. Existem muitos miseráveis que não têm, digo miseráveis porque estão muito abaixo da linha da pobreza. Não tem condições de nada. Muitas vezes não sabem ler ainda, sim, é verdade. Então não vão saber acessar a internet, nem se instruir, nem ter curiosidade para isso. Infelizmente ainda, sim, ainda temos realidades assim. Qual a sorte desses últimos? Ou seja, aqueles que morrem todos os dias antes que a luz do esclarecimento das informações lhes tenha chegado. Então, qual a sorte deles? Serão tratados como réprobos ou estarão, então, condenados? Serão tratados como condenados, como aqueles réus, podemos dizer, não é? Errar, culpados, réus. Aqui ele usa palavras que remetem a um sentido mais antigo da visão do ser humano ao passar pela vida e sair no estado de erro, não é? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? Dos outros que se esclareceram, se moralizaram e se tornaram civilizados. Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade quando ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor se nada fizeram por merecer, por estar nessa condição melhor? Em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida? Então, se nós formos ver, essas perguntas muitas vezes nos encaminham a respostas que dão a entender uma certa injustiça, não é? E Kardec continua dizendo: haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Existências consecutivas, reencarnação. E aí tudo fará sentido, porque há uma história que antecede o que está acontecendo hoje e a repercussão, então, para o futuro dessa alma. O que não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Isso sim é o que nós imaginamos que deva ser a justiça de Deus, que é Pai,
magnanimamente justo e bom. Continua Kardec. Essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamo-nos aos de ordem mais geral, seja como for, porque em ordens mais específicas seriam tantas as variedades de situações que ele então traz as questões apenas mais gerais, porque já nos dá a ideia da situação como um todo, não é? Limitamo-nos aos de ordem mais geral, seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Não é nosso objetivo tratar dessa questão neste momento, de que o Espiritismo estaria subvertendo o catolicismo. Não, ele não vai tratar disto. Pelo menos não agora. Basta termos demonstrado que ela, a doutrina da reencarnação, é eminentemente moral e racional. Então, atende à nossa razão e é justa, moralmente justa. Não é nosso... já falamos isto. Basta termos... Já falamos isto. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Se a ciência nos prova o que é por fatos inquestionáveis, como pode a religião insistir que assim não seja? Torna a fé um artigo dogmático, aí sim, não é? E isto não fortalece um ser humano, não é? Porque como é que ele vai confiar no fundo da sua alma se certas coisas não fazem sentido para a sua razão? Seria a fé cega. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala sobre a fé. A fé transporta montanhas. E ali é dito sobre a fé cega e a fé raciocinada. O Evangelho segundo o Espiritismo é o 3º livro da codificação espírita, assim como o Livro dos Espíritos é o primeiro. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos sobre a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é forte? Sim, a fé cega é forte até um determinado ponto. Depois não é mais. Já a fé raciocinada, ela não tem como omitir a verdade. Não é? Como colocar a candeia sobre o alqueire, sobre, ilumina toda a casa e traz então essa candeia, essa luz, sendo a luz que esclarece, sendo a luz onde a nossa razão não tem dúvidas. E aí é claro que a nossa fé sai fortalecida, não é? Que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, já vimos isto, que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigo de fé? Ou seja, acredita porque eu estou dizendo. Sim, a ciência diz que não é, mas acredita em mim. É um artigo de fé. Fé cega. Fé cega. Quando a evidência se tornou clara, a Igreja sabiamente se colocou ao seu lado.
Sim, já no século XIX, a Igreja já tinha reconhecido que realmente a Terra não era o centro do universo e que sim, ela girava em torno do Sol, que era o astro-rei do sistema solar. Mas foi apenas no século XX que ela se retratou diante do que havia sido sentenciado com relação a Galileu. Vamos lá. Se está provado que certas coisas existem, seriam impossíveis. Se está provado que certas coisas existem, seriam impossíveis sem a reencarnação. Essas coisas. Que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio. Forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas, quer dizer, entre a doutrina da reencarnação e os dogmas, aqueles, não é? Sim, acredita, porque eu estou dizendo, é apenas aparente. Mais adiante mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa, e que, ao admiti-la, não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, às quais, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Aliás, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Então, embora a doutrina da reencarnação vá de encontro, ou seja, choque-se com a doutrina católica, o Kardec diz que essa aparente incongruência é mais aparente do que realmente factual, uma vez que no próprio Evangelho nós vamos encontrar subsídios que mostram isto, ou seja, que revelam a doutrina da reencarnação, assim como os estudos de Galileu Galilei, não é Galileu, Galileu Galilei, mostravam, não é, que ali, claramente, que o Sol, claramente porque ele era estudioso disso, é claro, naquela época, que o Sol é que era o centro do sistema solar e não o planeta Terra. Então, aqui, Kardec vai nos trazer Mateus, Novo Testamento, o evangelista Mateus, no capítulo 17, versículos de 9 a 13. Temos então: quando desciam a montanha, depois da transfiguração, e aqui faz-se referência à transfiguração do Tabor, não é? Quando Moisés e Elias apareceram e conversaram com Jesus, que se transfigurou para conversar com eles, e ali estavam apenas 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, nesse momento da transfiguração do Tabor. Monte Tabor. Quando desciam da montanha depois da transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, tenha ressuscitado de entre os mortos. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E venha primeiro em relação a que ou a quem? Elias vinha primeiro que o Messias, ok? Porque se Elias estava há 1000 anos, mais de 1000 anos antes de Jesus, ele já tinha vindo. Por que na época do Messias, da vinda de Jesus,
Dizem os escribas que o Elias deveria vir antes do Messias. Isto está nas profecias do Antigo Testamento. Mas quem era Elias? Vamos ouvir do próprio Jesus. Porque dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, porque ele não veio como Elias, ele veio como João Batista. E restabeleceu todas as coisas, batizando no Rio Jordão, conclamando os judeus a se arrependerem, porque estavam se distanciando das leis de Deus, estavam vivendo uma vida hipócrita. Então, aqui Jesus diz, e anunciava, João Batista, anunciava a vinda do Messias. Então, ele foi o precursor, o único personagem, além do próprio Cristo, que foi predito no Antigo Testamento, o seu precursor. No Antigo Testamento, então, foi dito que Elias viria primeiro. Então, Jesus esclarece. Eu vos declaro... 21 minutos, Jesus, desculpa. Eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Sim, ele foi decapitado, não é? Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. É isso, vamos continuar amanhã. Eu aqui fiquei muito animada e perdi a noção do tempo. Perdão. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto, mais ou menos 15 minutos. Hoje foi bem mais. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.